Muito boa tarde, começando mais um Radar aqui pela TVE. No programa de hoje, como sempre, estamos mostrando a produção musical gaúcha e algumas possibilidades de cruzamento da música com outras áreas da cultura. Também falamos sobre o uso da literatura e dos livros para mudar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social pelo mundo, um projeto desenvolvido pela escritora portuguesa Margarida Botelho, que passa aqui pelo estúdio para conversar conosco. Tu confere também, aqui pelo Radar, videoclipes da produção independente gaúcha e uma matéria com a Nanda Kuhn, jovem artista do estado, que está abrindo sua primeira exposição individual lá no Museu do Trabalho, que fica aqui em Porto Alegre. E começamos com a música da Karine Cunha, que se apresenta amanhã no Meme Santo de Casa, Estação Cultural, com um repertório misturando músicas autorais e versões musicadas para poemas de Pablo Neruda. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso e começa agora com a música da Karine, por favor. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas, nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno, todo era de los otros y de nadie. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Tienes ojos de noche oscura, en la risa un brillo de luna. Cuando hablas son versos que escucho, palabras que me hacen tuya. Bailas, bailas en mis sueños liviano como una pluma. Libre, libre, en la noche fluctúas con el mismo encantamiento de luna. Traes contigo los puntos cardinales, es la dirección, la misma calle. Eres el rocío de la mañana, la lluvia, la brisa inesperada. Bailas, bailas en mis sueños liviano como una pluma. Libre, libre, en la noche fluctúas con el mismo encantamiento de luna. Tienes también las horas del día cuando vives en mis pensamientos. Tu presencia me devuelve la alegría. Tuyos son todos los momentos. Bailas, bailas en mis sueños.
encantamiento. Uma dica, não tem talhe nessa câmera aqui, cara. Eu nunca sei quando tomar. Uma dica para amanhã, Dia dos Namorados. O músico Duca Lendecker se apresenta lá na FENAC, seu mais recente CD solo, apresentando lá violão e batucada. Depois, que é o solo, voz, violão e batucada. Depois do show ainda tem sessão de autógrafos do Duca. Agora tu fica com o clipe de Iceberg, tirado desse álbum, desse disco mais recente do cara. Eu vou torcer pra você. Como vai? Tudo bem? Eu vou sem você. A frieza no olhar, iceberg no mar. Sei que o sol já se pôs pra nós dois sem luar. Uma pedra no chão, um passarinho na mão. Deixa estar, se ganhar ou perder. Cada um tem seu sol, tem seu iceberg também. Tem o bom, tem o mal, tem o que não sabe que tem. O futuro que virou presente acaba de passar. Você vai, você vem, e eu não sei porquê. A frieza no olhar, iceberg no mar. Sei que o sol já se pôs pra nós dois sem luar. Uma pedra no chão, um passarinho na mão. Deixa estar, se ganhar ou perder. Cada um tem seu sol, tem seu iceberg também. Tem o bom, tem o mal, tem o que não sabe que tem. O futuro que virou presente acaba de passar. Programação para o Dia dos Namorados e para a quarta seguinte é o show da Karine Cunha lá no Meme, Santo de Casa, Espaço Cultural. E esse espetáculo tem uma variação, tem um espetáculo normal. Quer dizer, ele tem coisas do teu trabalho que tu já vem fazendo há algum tempo, até em disco que tu já andou fazendo, que são as releituras, trabalhar poemas trazendo para dentro das tuas músicas, mas tem mais algumas coisas especiais para esse show, é isso, Karine? Isso mesmo. Esse show se chama O Amor, por Neruda e Buarque. São os sonetos de amor do Neruda, alguns deles que eu musiquei, com algumas músicas, canções de amor do Chico Buarque. E no teu trabalho, essa característica de trazer a literatura e os poemas já estão presentes há algum tempo, isso, Karine? Sim, eu sempre gostei muito de ler, né, e escrevo desde criança.
E em 2006 que eu comecei a musicar os poemas, né? Comecei com Mário Quintana e tenho inclusive um outro show que é só com poemas musicados, né? O Poema de Ouvido, que são vários autores, Gregório de Matos, Drummond, Cecília Meirelles, enfim, né? E esse então tem essa temática do amor, né? Para esse dia especial de amanhã. E essa quarta-feira, então, e quarta-feira que vem lá no Meme. Pô, essa ideia, essa característica de nem sempre é tão fácil fazer esse exercício, mas como é que tu construiu a partir desses poemas do Neruda, esse repertório? Eu já desenvolvi, eu acho, assim, uma prática. É um exercício, mas é um exercício gostoso, assim, de fazer, né? Eu vou lendo o poema e vou sentindo a musicalidade dele, né? E no caso do Neruda, por ser em espanhol, né, tem toda uma... É diferente, né, do poema em português. E eu, particularmente, gosto muito, né, do espanhol. Essa música que eu toquei por último é minha, né? Foi feita uma versão da letra em espanhol. E é um trabalho que eu venho, né, desenvolvendo cada vez mais, ouvindo muita Mercedes Sosa, enfim, né? Tem essa influência latina. Tem essa carga latina pelo próprio instrumento também que te acompanha, que é o violão, a guitarra também, que está muito presente nessa música. Com latina. certeza. E aqui a gente tem, né, uma proximidade grande com os hermanos, né? Então, esse show, assim, tem bastante carinho, assim, por ele. Ele é bem recente, né? O ano passado que eu comecei a fazer e tem tido uma receptividade bem boa, assim. Vamos chamar de novo, então. Amanhã, dia 12, e também no dia 19, lá no Meme Santo de Casa, a partir das 21 horas, Karine Cunha tocando, Karine da Cunha, não é mais Karine Cunha, Karine da Cunha, tocando esse repertório aí de seus poemas, fazendo Neruda e Chico Buarque. Pedi pra ti mais uma música aí, tá? E a gente vai pro intervalo logo em seguida. Tá bom, obrigada. No te quiero sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero, vas a mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego, y la medida de amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor. Y moriré de amor porque te quiero amor a sangre fuego. O concurso A Novíssima Geração, promovido pelo Museu do Trabalho, busca revelar novos talentos nas artes visuais do Estado, promovendo uma grande exposição coletiva. E o artista destaque dessa coletiva recebe a oportunidade de fazer uma exposição individual. É o caso da Nanda Kuhn, que está com a exposição Improváveis Construções até o dia 14 de julho, lá no Museu do Trabalho. Hoje o programa Radar te mostra o trabalho da artista visual Ananda Kuhn e a primeira exposição individual dela, que se chama Improváveis Construções. Esse trabalho começou essa pesquisa a partir de um livro que eu fiz em 2011, quando eu estava em Lisboa fazendo um intercâmbio, estudando lá. E eu trabalhava com as sobreposições de diferentes suportes entre transparência e papéis, que tinha fotografia, pintura, o desenho. Cada camada era de uma técnica diferente.
E eu relacionava Lisboa e Porto Alegre, que eram as duas cidades que eu estava vivenciando pela memória e pelo atual naquele momento. E aí que eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver mais essa relação de camadas e sobreposições e dessa relação entre diferentes técnicas. Ananda sempre registra os lugares que passa em fotografia. Mistura essas fotos com desenhos, pinturas, recortes e suas lembranças para desenvolver seu trabalho artístico. Até a escada do Museu do Trabalho virou arte no olhar da artista visual. E fora Portugal e Porto Alegre, né, quais outras cidades influenciaram essa exposição? Todas por onde eu já andei, assim, não são muitas, mas eu acho que cada lugar que a gente caminha, que a gente conhece, visita, mora, nos influencia. E aí é isso que eu trago para o trabalho, assim, eu acho que relembrar esses lugares, para mim, é a minha forma de expressão, de colocar quem eu sou. Acaba sendo um pouco caótico, um pouco denso, eu acho, porque são memórias, eu acho que a memória ela nunca é clara, legível. Então o trabalho tem essa dicotomia entre o legível e o ilegível, o claro e o escuro, enfim, essas relações. Como eu trago a pintura, o desenho, a fotografia, a gravura e a colagem, então eu trago os materiais, né, de cada uma dessas técnicas. Então tem desde o grafite, lá do desenho, pastel oleoso, nanquim, tinta acrílica, a ponta seca da gravura, papel adesivo na colagem. Então é tudo isso mesclado e sobreposto. Preto e branco, que é a minha cor, são as duas cores que eu trabalho, porque para mim são as mais neutras que existem, né, no mundo. Porque o mundo das cores para mim é uma loucura, então eu não consigo trabalhar com as cores. E aí então o preto e branco seria uma maneira de eu conseguir dar atenção à forma e não prestar atenção no significado das cores. Eu trabalho muito com grandes formatos que depois são fragmentados e se tornam novos trabalhos. Então, às vezes, um trabalho é parte de um outro maior que está num outro. Então, às vezes, acabo encontrando o mesmo trabalho em diferentes peças. A exposição Improváveis Construções fica em cartaz aqui no Museu do Trabalho até o dia 14 de julho, sempre de terça a domingo no período da tarde. A arte educadora Margarida Botelho desenvolve um projeto pelo mundo que leva a literatura para a vida das pessoas e as pessoas para dentro do livro. Margarida, vamos tentar explicar mais ou menos como funciona esse trabalho, que é um trabalho de estar em algumas comunidades pelo mundo que estão em situação de vulnerabilidade social, mas também às vezes até em questão de conflitos armados e tal. E tu acaba trabalhando a identidade dessas pessoas através da literatura e fazendo com que essas pessoas se enxerguem nos próprios livros, né? É isso, Margarida? É um pouco isso, é. Este projeto começou em Moçambique. Eu trabalhei durante um ano num campo de refugiados. Eu já era autora em Portugal, como se vê, como se ouve pelo meu sotaque. E eu já escrevia e já ilustrava e trabalhava muito na área da educação, da arte e educação. E tive esta oportunidade de ir para um campo de refugiados, que para algumas pessoas seria um grande desafio, assim, um grande projeto, e foi. E trabalhei exatamente nesse resgate de várias culturas. Num campo de refugiados tem pessoas, naquele caso, africanas, de Congo, Somália, Eritreia, que estavam desligadas, porque já estavam refugiadas há muitos anos, principalmente os filhos destas pessoas, estavam desligadas completamente da sua cultura.
E então o projeto nasceu pela necessidade de trazer para fora e de valorizar essas culturas esquecidas. E começámos a fazer livros com diários, um pouco conta-me a tua história, de onde é que vens, o que é que te lembras e para onde é que tu queres ir. Então começámos a trabalhar o passado, mas também o futuro. E tudo através de um livro. Fizemos centenas de livros, alguns com pessoas analfabetas, que desenharam, que pintaram. Na verdade, que entregava livros em branco para as pessoas... A ideia é levar um livro em branco. Colocar as suas impressões da sua própria vida. A primeira coisa é pôr o nome no livro. E a pessoa torna-se o autor da sua própria história. E a partir do momento que tu és o autor da tua história... Algum dos livros para a gente ir mostrando aqui, Margarida? Ah, claro. Então, se calhar começamos pela Eva, que tem a ver com tudo isto que eu estava a falar. Aqui, tu vai falando, eu vou mostrar. Então, o livro da Eva é uma menina moçambicana que faz tudo aquilo que os meninos fazem, não é? Acordam, têm a sua família, se calhar não vai à escola como nós vamos, brinca. Então, de um lado é a vida dela, e como este projeto surgiu com a minha viagem, com a minha ida, do outro lado do livro, e agora temos que pôr assim ao contrário, temos outra menina que também se chama Eva, que vive, neste caso, vive numa cidade que poderia ser Lisboa, poderia ser Porto Alegre, e que também tem a sua família, também brinca, também tem as suas experiências. E depois pensei, bom era que estes dois mundos se encontrassem, não é? Como são as viagens. E no meio, foi uma surpresa. Não vou mostrar a surpresa agora, mas essa maneira de dialogar com culturas diferentes, ou até de não ressaltar as diferenças, mas sim ressaltar o que nos aproxima. O que aproxima. Tu trabalhaste também aqui no Amazonas com uma comunidade indígena. Mais no estado do Pará, num lugar que se chama Belmonte, que estão a construir uma grande hidroelétrica. A gente tem objetos também, que os objetos e os próprios bonecos. E então, esta, por exemplo, é a Yara, que é a menina da história, ou melhor, uma das meninas da história, que é a menina indígena. Esta menina existe mesmo, é de uma cultura Kayapó, daí a pintura na cara. Eu vivi nesta aldeia, Kayapó, durante um mês. E ao viver com esta família, que acaba por ser uma família muito grande, eu aprendi o que era ser índio. Se pode aprender num mês. E nem troca, eles contaram e escreveram, neste caso mais, desenharam a sua história. Quando eu cheguei a Portugal, tive logo que contar a história como eu conto. E eu conto escrevendo e ilustrando. Por isso, esta menina que está aqui, que é a menina da capa... Essa é a Yara com Y, que é a Yara indígena. É a Yara indígena, exatamente, a menina das águas. Quando eu conto a história, a menina está cá dentro, mas também está cá fora. Porque isto também são as histórias, não é? Nós contamos aquilo que é sobre nós. E sobre nós somos de carne e osso e vivemos e temos o mundo à nossa volta. E o papel é uma representação. Mas quando eu conto e quando eu falo, tudo isto se torna verdade. E por isso é que eu trabalho a ilustração como se fosse a verdade. E as fotografias e os materiais são os materiais da imagem que também podem ser mexidos, ouvidos, tocados, sentidos. Margarida, nós teríamos, olha, muita coisa para conversar, mas como a gente não tem tanto tempo e espaço de televisão, mas o pessoal pode ter esse espaço para conversar contigo na Feira do Livro de Canoas, e também tu retorna depois... Retorno, para Passo Fundo. Isso, na Feira Literária de Passo Fundo, Então, eu vou estar na Feira de Canoas, que é aqui pertinho, no dia 13 e no dia 14, com oficinas para professores, para escolas, para alunos. Vou lá estar os 2 dias inteiros, e depois vou estar nas Jornadas de Passo Fundo, em agosto, 27 e 28 de agosto, também com encontros com escolas, com professores, e uma oficina, mais do fazer, não é? Como é que estes livros se fazem, como é que se faz a ilustração, na minha editora, que é a Livraria Paulinas, Editora Paulinas, no centro de Porto Alegre, mesmo na Rua das Andradas, ali pertinho, uma oficina de uma manhã para professores. São todos bem-vindos no dia 25 de junho. Parabéns pelo teu trabalho, olha só. E para quem quiser levar esse livro aqui que a Margarida está na mão, passa no Face do Radar, que nós temos uma promoção para o pessoal na internet. Obrigadão pela tua presença, obrigada. Certo? Parabéns pelo trabalho. Também pelo acolhimento. Certo? E para encerrar, nessa quinta, tem uma edição da Noite Fora do Eixo, Porto Alegre, a partir das 22 horas, lá no Parafernália Bar. Se apresentam por lá as bandas Frida, da cidade de Gravataí, região metropolitana aqui de Porto Alegre, e Velho Hippie, direto de Caxias do Sul.
Tá pensando em ir lá? Então vai curtindo o clipe da Frida e te pilha de uma vez. E nós voltamos amanhã a partir das 6h30 da tarde com mais Radar. Tchau, tchau.